Queridíssimo Deus, diante do Senhor, Deus, a tua igreja está. E neste momento, Deus, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, como dependentes do Senhor, ó Deus, nós estamos colocando o nosso irmão, a nossa irmã diante do Senhor, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, por cada um desses, ó Deus, que eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado, ó Deus. Mas, Deus, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel. E por isso, ó Deus, que diante do Senhor nós pedimos a Tua misericórdia para cada um de nós. Neste momento, ó Deus, quando a Tua igreja está diante do Senhor, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê condições, ó Deus, de segurar a mão do nosso irmão e caminhar com ele, ó Deus. Deus, precisamos do Senhor para fazer isso, ó Deus, porque sozinho nós não podemos. Então, nós clamamos ao Senhor nesta hora, ó Deus, para que possamos, ó Deus, a partir do Senhor, a partir do Teu Espírito Santo em nós, auxiliar, ó Deus, ajudar, conduzir nossos irmãos que estão vivendo momentos difíceis, ó Deus. Deus, agora queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, abençoe as pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, que estão, ó Deus, participando desse momento, desse culto, ó Deus, mas estão em casa, estão na live, estão, ó Deus, no YouTube, assistindo. Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor também, ó Deus, eles possam estar experimentando, ó Deus, a Tua presença como nós estamos experimentando aqui também, ó Deus. Que Deus, que a Tua presença, como está sendo especial aqui, seja especial para eles também, ó Deus. Deus, que eles também possam, Deus, estar, Deus, sentindo, Deus, como teus servos aqui estão, Deus, sentindo a mão do irmão, Deus, segurando a sua mão, Deus. Que eles também possam estar experimentando isso na sua casa, onde eles estiverem. Deus, se alguém estiver sozinho, mas que eles possam experimentar a Tua mão santa sobre ele também, ó Deus. Para que eles possam entender que eles não estão sozinhos, Deus. Eles não estão sozinhos no mundo, Deus. Eles fazem parte do Teu reino. Eles fazem parte do Teu corpo. Eles fazem parte da Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, desse momento, ó Deus, ninguém que está participando desse momento, que se sinta só, mas que se sinta, ó Deus, parte do Teu reino maravilhoso, ó Deus. E o Senhor, ó Deus, de maneira tão graciosa, de maneira tão amorosa, o Senhor nos ofertou em Cristo Jesus. Deus, obrigado por esse momento. E nos ajude. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração nesse momento, quando nós vamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ó Deus. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito, ó Deus, para entender, ó Deus, as maravilhas do Teu reino e o que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus. Nós sabemos, Deus, que só o Senhor é o nosso socorro. Então, por isso que nós vamos no Senhor. E nós te agradecemos por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja de Jesus. Eu queria ver, tem algum visitante aqui hoje? Deixa eu ver se tem algum visitante. Tem. Ah, tem duas visitantes. Estão tudo com a irmã Cremilda? São irmãs? Suas irmãs? Ah, que legal, que bom. Só conheço elas de vista, quer dizer, de ouvir falar, né? Hoje meus olhos estão vendo, que legal, coisa linda, né? Deus abençoe vocês, tá? Muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos dar aquele bem-vindo lindo e maravilhoso que nós sabemos? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, tá? Muita alegria no nosso coração ter vocês duas aqui hoje. Isso, façam as honras da casa. Que bom. Bem, irmãos, eu tinha me programado com uma coisa e depois mudou como caminhar. Mas isso é natural, acontece. E a gente tem alguma dificuldade. Hoje eu coloquei todas as coisas no e-mail, porque na outra vez eu trouxe no pendrive, e quando cheguei aqui, não abriu, o computador não abriu. Aí eu falei, vou fazer diferente hoje. Vou colocar no e-mail, chego lá na igreja, abro. Quando cheguei aqui na igreja, não tinha internet. Aí eu falei, vou fazer o quê? Aí tá, então, fui ali, né, tinha alguma coisa na cabeça, comecei a escrever, coisa e tal, tá.
Aí, daqui a pouco, voltou a internet, mas aí não tinha mais computador, porque os computadores estavam todos ali nas mesas. Então, é do jeito que Deus quer, né, que a gente caminha. Não é pela nossa vontade. Mas o texto é o mesmo, não mudou nada, né? Mas, para vocês verem que a gente tem que estar pronto. Eu fiquei maravilhado hoje. Quando eu começar a cantar aqui, quando eu comecei a ouvir os irmãos cantando, gente, vocês não têm noção como eu gosto de ouvir vocês cantando. Eu fico maravilhado sentado ali, ouvindo, a voz vem de trás assim, caramba, que coisa linda, linda. E aí eu não consigo, eu tenho que chorar por isso, porque Deus é maravilhoso. Ele traz, ele salvou cada um de nós. Gente, Ele salvou cada um de nós. Ele, na sua presciência, lá no início do mundo, Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui, nós estaríamos cantando, e cada uma pessoa com a sua história, Deus sabia disso. Então, Ele é maravilhoso demais, Ele separou a gente para isso. E eu quero conversar com os irmãos essa noite, sem mais delonga, quero conversar com os irmãos sobre o início do livro de Atos. Porque o início? Porque toda vez que a gente começa a falar sobre Atos, a gente lembra de Atos de quê? Quando você fala livro de Atos, o que vocês lembram? Vamos lá, rapidinho. Pentecostes. Lá no batismo lá do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo. Outra coisa, quando você lê Pentecostes, quando você lembra de Atos, você lembra de qual outro texto? Qual outra passagem? Ninguém? Não é possível? Há pouco tempo atrás, o pastor dessa igreja falou para vocês, aconselharam vocês a ler Atos. Lembram disso? Já fugiu da mente? Vocês são obedientes, eu sei, vocês leram. Aí a gente lembra de quê? A gente lembra de Pedro e Tiago, né? Pedro e João iam para o templo, como diz a música, para orar e falar com Deus. Aí ali tem um homem na beira do caminho, e aquele homem pede alguma coisa, e eles vão dar. Então tem esse texto. Quem mais? Tem Paulo, lembra de Paulo? Paulo se converteu lá, vamos lá, quem mais? Quando Paulo chega agora na rua lá direita, as escamas saem, olha só textos, mais texto que tem ali, dentro do texto, dentro do quê? De Atos. Mas eu queria lembrar a vocês, porque Atos, diz assim, alguns falam que é Atos dos Apóstolos, mas aí alguns falam, é Atos da Igreja, mas alguns falam também que é Atos do Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei a ler esse início de Atos, me chamou a atenção esse início. Me chamou a atenção, porque Lucas, quando começa a escrever Atos, ele relembra que ele fala para o povo, ele está escrevendo para Teófilo. Mas ele fala uma coisa muito legal, olha, Teófilo, como eu escrevi aquele primeiro volume, como eu escrevi aquele primeiro texto, eu estou escrevendo esse outro, para que você fique sabendo de tudo o que tem acontecido. Aí fala assim, e Lucas, ele era um historiador muito legal, porque ele pega as principais, o que ele queria mostrar para Teófilo. Eu estava pensando, eu acho que Lucas, ele estava escrevendo para Teófilo e para algumas outras pessoas que estavam ali, que eram iguais a Teófilo, estavam vivendo em volta de Teófilo. Mas eu não achei ninguém que me dissesse que Lucas sabia que os textos dele iriam chegar até nós. Eu acho que ele não tinha noção que o texto que ele estava escrevendo iria abençoar Teófilo, as pessoas que estavam em volta de Teófilo e também a humanidade. Eu não imagino que ele tenha noção disso. Mas o legal disso aqui é que ele começa a dizer para Teófilo, olha só que legal, lá no primeiro versículo, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de quê? De que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Gente, quando eu olhei esse versículo 3, ele está chamando a atenção de Teófilo que Jesus ressuscitou. Agora, quando você começa a ler esse texto, você vê Atos, ele inicia
na ascensão de Jesus. Ele termina Lucas na ascensão, mas ele inicia Atos também falando sobre isso. Ele mostrando, lembrando de quê? Presta atenção, vem cá, Teófilo. Eu terminei lá falando sobre a ascensão, que Jesus subiu. Agora eu vou dizer uma coisa para você, vou levantar uma ideia com você. Cara, Jesus ressuscitou. Esse Jesus que morreu lá na cruz e foi para o céu, ele foi para o céu sim, ele ressuscitou. Eu quero avivar isso na sua mente de vocês. Por quê? Porque eu vou começar a falar sobre alguns assuntos que a ressurreição de Jesus é o ponto principal, é o pontapé inicial para a minha conversa com você. Mas por quê? Porque se você não acreditar, Teófilo, se Jesus ressuscitou, tudo isso que eu vou falar para você não tem valia nenhuma, não tem valor. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele ressuscitou e apareceu. Teófilo, existem várias provas. Teófilo, ele passou 40 dias com o povo. Teófilo, ele comeu com o povo os 40. Teófilo, ele teve um tempo, ele orientou o povo após a ressurreição. Ele começa a lembrar a Teófilo, a dizer para Teófilo, todas as ações que Jesus fez após a ressurreição. Ele começa a dizer para Teófilo que Jesus, ele não é não só um Cristo histórico, mas ele é o Cristo da glória. Algumas pessoas no mundo de hoje, no nosso mundo, acreditam num Cristo histórico. Cristo existiu. Existiu? Existiu. Os livros falam, o livro de história diz que um Cristo teve realmente um homem que passou, que fez, que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que esse foi um homem. Não quer dizer que ele era o Filho de Deus, não quer dizer que ele era o Cristo, o Messias enviado. Algumas pessoas acreditam nisso. Mas a questão é que, quando Lucas está falando com Teófilo, está escrevendo com Teófilo, ele está dizendo, o Cristo histórico é o mesmo Cristo da glória. O homem que passou nessa terra e fez todos os milagres, fez tudo o que ele tinha que fazer, porque ele era Deus, ele também é o que ressuscitou e está na glória. Ele não está morto. Ele estava vivo e agora está morto? Não. Ele estava morto e agora ele está vivo. Ele levanta essa bandeira para Teófilo, ele quer bater em Teófilo, quer bater esse assunto com Teófilo, para que ele entenda, para que ele não tenha nenhuma variação, porque Cristo está vivo. Lucas, ele reúne provas, da ressurreição de Cristo. Mas por que Lucas tem tanta questão com a ressurreição de Jesus? Por que ele bate com Teófilo sobre isso? É porque o seu ministério, o ministério de Jesus, é muito legal isso, ele foi consumado. O ministério de Jesus foi consumado, mas ele continua. Mas como? O ministério de Jesus, ele foi consumado, mas ele continua. Era necessário falar da ressurreição porque Jesus estava no céu, ministério celestial, mas ele estava presente no mundo. O que Lucas está querendo dizer é que Jesus não está morto, ele está no céu, ministério celestial, mas ele continua no mundo. Ele sai do mundo, mas ele manda Quem ele manda? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus. Aí é muito legal, sabe por quê, irmãos? Porque lá em Atos 1:3 diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. E ele deu provas indiscutíveis. É muito legal, porque quando você começa a olhar, quando você começa a ler o texto, e eu não vou ler ele texto agora, da ressurreição de Jesus, Jesus come. Jesus come com os discípulos, Jesus come com os apóstolos, para mostrar que ele estava vivo. É como aquela hora de Tomé, toca aqui, Tomé, bota a mão aqui do meu lado, Tomé. Eu quero que você tenha certeza, porque você é minha testemunha. Você é uma testemunha ocular, você está me vendo vivo. Tocou em mim? Tocou. Era necessário isso, e é muito legal pensar sobre isso. Por quê? Porque Jesus estava
pavimentando o momento da igreja. Porque a igreja não ia adorar, a igreja não ia seguir um Deus morto. A igreja vai seguir um homem vivo, que é Cristo Jesus. Agora Jesus está no céu, mas ele continua na terra. Como? Por meio dos apóstolos. Jesus estava no céu, mas ele continuava na terra por meio dos apóstolos. E a partir do céu, por meio do Espírito Santo de Deus. Que agora os discípulos vão agora viver pelo Espírito. Talhados pelo Espírito. E é muito legal ver isso, porque quando você começa a ler o texto, você vai até o versículo 8, e o texto diz assim, no versículo 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. Para quem ele estava falando? Para os apóstolos, para os discípulos de Jesus. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês vão receber do alto, vocês vão receber o poder. Mas para que esse poder, Jesus? Para que vocês sejam a minha testemunha, para que vocês entendam, para que vocês compreendam, para que vocês estejam capacitados, para que vocês caminhem por este mundo, e que vocês, quando começarem a viver, não precisem de vãs palavras, não precisem de inteligência humana, não precisem de palavras bonitas, mas vocês tenham o Espírito Santo, que vai usar vocês, que vai conduzir vocês e vai fazer vocês lembrarem do que eu tenho ensinado a vocês. E quando vocês estiverem, o Espírito Santo vai utilizar a voz de vocês, o que vocês falarem, para que as pessoas sejam moldadas, para que as pessoas sejam mudadas. Agora, como Lucas fala com ele, Lucas está mostrando para ele que todos... É muito legal isso, porque Jesus, quando está falando com os seus discípulos, eles falam assim, eu não estou querendo mostrar para vocês uma coisa que é só para vocês. Por quê? No versículo 6 e 7, os discípulos falam uma coisa para Jesus que, com certeza, eu imagino que trouxe tristeza no coração de Jesus. Tristeza no coração de Jesus. Porque quando nós que não somos Jesus, nós que nós temos um coração que não é um coração puro, igual ao de Deus, quando houve um negócio desse, se entristece. Olha só o que Jesus estava conversando com ele. Deixa eu ver aqui se é no versículo 6 mesmo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Irmãos, Jesus ressuscitou. Jesus está diante deles. Jesus mostrou com várias provas que ele era Deus, que ele era filho de Deus. Estava ali diante deles. Sabe o que eles fizeram? Voltaram lá atrás. Voltaram lá atrás pensando perguntando, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Eu imagino a tristeza de Jesus, caramba, eu passei aqui 3 anos e meio com esses caras, e esses caras agora no final, eu estou indo embora, estou subindo, eles estão me perguntando quando que eu vou restaurar Israel? Eles estavam falando de política, irmãos. Eles estavam falando quando que nós vamos dar o troco a Roma, que está nos sufocando. Quando que nós vamos dominar o mundo? Quando que nós vamos pegar esses caras pelo pé, porque nós não estamos aguentando mais? Agora está na nossa hora, porque a Bíblia, porque o texto está dizendo que nós vamos. Enquanto que eles não entenderam todas as vezes que o Senhor falou sobre reino. Vocês acreditam nisso? Que toda vez que Jesus falava sobre reino, eles não entendiam o reino. Eles não entendiam, eles pensavam que o reino era terreno, e Jesus estava falando para eles que o reino era espiritual, e eles é terreno. E Jesus falando, é espiritual, e eles é terreno. Eles não conseguiam entender. Agora, vamos lá. Como que eu agora posso bater nos caras desse, se nós também temos a palavra revelada, temos a Bíblia toda montadinha, eles não tinham, a Bíblia toda montadinha, e a gente ainda continua querendo fazer as coisas na força.
Queremos fazer as coisas na pressão. Queremos fazer as pessoas se converterem quando nós damos uma cesta básica. Você quer uma cesta básica? Tem que ir na igreja. Se não se converter... Eu fiquei sabendo um dia desses que um encontro aí, para a pessoa ganhar uma cesta básica, tinha que ficar na igreja 2 anos. Depois de 2 anos, aí recebia a cesta básica. Eu fui uma vez, isso eu vi, que tinha muita gente lá e as pessoas iriam ter um sorteio. Então, as pessoas iam para a igreja e ficavam lá, assistiam o culto todinho, e no final tinha um sorteio de cesta básica. Que reino é esse? Que reino é esse? Quando que as pessoas acham que esse reino é terreno? As armas são as armas usadas no mundo, não são as armas celestiais. Não entendem que o reino de Deus é quando o reino de Deus prevalece, o reino de Deus avança, quando qualquer uma outra pessoa que não tem Jesus, crer em Jesus em seu coração. E ali se torna um altar, ali no coração tem o trono de Deus. O trono de Deus não é físico, o trono de Deus é espiritual, o trono de Deus é no coração do homem e da mulher que crerem em Jesus. As pessoas não entendem isso. Então, está querendo por lei. Vocês sabiam que tem uma lei que não pode mexer em nenhuma vírgula da Bíblia? Um deputado criou uma lei, estava tramitando, não sei se passou ainda, eu até vou dar uma olhada, que não pode não pode mudar uma vírgula da Bíblia. Para pensar uma cabeça de uma pessoa dessa. Aí você fala assim, esse camarada lê a Bíblia? Esse cara pratica, né? Como nós aprendemos, a realidade, traz a Bíblia, a palavra de Deus para a realidade dele. Ele está achando que ele vai ser tudo, que o reino de Deus vai ser resolvido numa canetada. Vai ser resolvido, mas não, o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é espiritual. Seu trono é nos corações das pessoas. O reino de Deus é estabelecido quando alguém é liberto do pecado. O reino de Deus não é pelas armas, mas é pela ação transformadora do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus, ele prevalece, ele avança quando você, que fazemos parte do reino de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós alcançamos alguém com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai transformar aquele coração vai sair do mundo e vai para o reino de Deus, sai do mundo das trevas para o reino da luz, sai do mundo do inferno, vai para o reino de Deus. Sabe o que eles pensavam? Eles pensavam que o reino de Deus era regional. Regional, sim. Era territorial, que o reino de Deus que tinha fronteiras. Mas o reino de Deus, ele não tem fronteira. O reino de Deus é para todos. E é muito legal, nesse texto diz, até os confins da terra. O texto fala que, o versículo 8 diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que ele quer dizer com isso? Que é para toda a humanidade, é para todas as pessoas do mundo inteiro, porque os judeus achavam que o reino era só para eles. Às vezes nós achamos isso também, tá, irmãos? Nós definimos que nós somos merecedores. Uma vez, um dia desse, eu estava conversando com o pastor Marcos, eu estava falando para ele que algumas pessoas têm uma fé tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a fé dele só serviu para a salvação dele. A fé é tão pequena que só serve para a salvação dele. A fé dele não serve para a salvação dos outros. Porque quando ele alcança a salvação, sabe o que ele faz? Ele se fecha dentro do casulo e fica ali aguardando Jesus Cristo voltar. Fica ali aguardando acabar o momento dele, da vida dele. Mas ele não consegue passar aquela semente que ele recebeu. Não consegue passar aquela água que ele bebeu. Não consegue passar aquele pão que ele comeu. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele comeu. Mas por que essa pessoa não consegue passar aquilo que ele recebeu?
É porque a fé dele é tão pequena, e que ele não consegue. Sabe por que a fé dele é pequena? Nós aprendemos na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Uma pessoa que tem fé pequena é porque ela não ouve a palavra de Deus. Mas o crente, sim, o crente tem aí, se tiver um grão de mostarda, a fé desse crente é menor que um grão de mostarda. E ele é excessivamente egoísta, porque ele está vendo o mundo pegar fogo, ele está vendo as pessoas se destruírem, mas ele continua na vidinha dele, medíocre. Lembra o que é medíocre? Na média. Por quê? Aí ele vem aqui domingo, aí vai para casa, vai para o trabalho dele. Aí passa a semana toda no trabalho. Aí depois volta domingo aqui. Aí depois recebe uma palavra. Aí depois volta para a semana dele. Aí fica vivendo medíocre. Eu tive uma experiência muito legal ontem. A gente estava sentado ali onde está a Sara sentada, ali naquela mesa ali. Estava eu, Ana Paula e a irmã Maria do Amparo. E elas estavam conversando, falando algumas coisas, que elas tinham ido fazer uma visita. E elas estavam falando e eu estava feliz por elas. Porque o que estava acontecendo com elas, o coração delas estava ardendo. Elas estavam incomodadas. Não, mas não pode ser assim. A gente vai visitar, a gente prega. As pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que se converter. Ardia o coração delas. Eu não quero que ninguém levante a mão, não é isso? Mas essa semana o seu coração ardeu quando você via alguém sem Jesus? Quando você via alguém numa atitude que fala assim, se Jesus entrar ali, resolve o problema todo. Seu coração ardeu essa semana por isso? Não quero que você pense sobre isso. Ardeu? Mas por que isso? Porque Jesus está falando aqui, ele prometeu que daria o Espírito Santo dele, daria o Espírito, para quê? Para que nós possamos ser testemunha. Ele está falando, olha, vocês vão receber sobre vocês. Eu estava conversando com o Leandrinho sobre isso, olha só que legal, o Espírito Santo está sobre vocês. O texto diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Descer, vai ficar sobre vocês, descer sobre vocês, vai envolver você. Você vai estar mergulhado no Espírito. Você vai estar inundado no Espírito. É essa promessa que Jesus está fazendo aos discípulos. É essa promessa que ele está fazendo a nós. E uma coisa muito legal nesse texto, sabe o que é? É que ele fala assim, mas vocês receberão poder. Poder é exatamente poder. Poder você vai receber a ação do Espírito Santo. Você vai receber o próprio Deus, vai receber a ação de Deus. O que quer dizer isso? É que eu vou poder fazer tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus mandar eu fazer. Eu vou ter autoridade sobre os demônios. Eu vou falar para os demônios, eles vão bater em retirada. Eu vou falar para outra pessoa, seja curado e vai ser curado. Vocês acreditam nisso? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Eu estava vendo um pouco sobre isso, sobre testemunha. Testemunha é um termo jurídico, né? E testemunha, ela não conta a versão dela. Testemunha não conta a historinha. Testemunha conta o que viu. A testemunha é interrogada pelo juiz, pelos advogados, pelo promotor. E ela não conta uma versão que ela acha que é. Ela conta aquilo que ela viu. E é muito legal isso, porque Jesus está chamando os discípulos para serem testemunhas dele. E olha que tem uma parte que é de mártir, verdade. Mas eu estou falando de testemunhar. Aqueles discípulos foram chamados para testemunhar de Jesus. Vocês me viram, vocês tocaram nas minhas mãos, vocês tocaram do meu lado. Agora vão
Vão e testemunhem. Vão, falem de mim, fala quem eu fiz, o que eu fiz. Fale de mim, porque vocês foram talhados para isso. E eu acho muito legal, sabe o que é? É que Jesus, Ele escolheu. O texto que nós lemos fala que Jesus escolheu os apóstolos, Jesus escolheu os discípulos. Isso me dá a ideia, isso também me diz que Jesus nos escolheu, cada um de nós aqui. Se Ele escolheu cada um de nós, então Ele tem uma expectativa que nós também possamos testemunhar como os discípulos. Testemunhar como? Falar de Jesus. Mas como eu vou falar? Fala do que você está vendo. Fala do que você ouviu. Fala do que você ouve. Fala do que você vive. Ah, mas como é que é isso? Fale, leia de Jesus. Aqui fala de Jesus. Leia de Jesus. Aqui fala. E se você ler e ouvir de Jesus, conhecer Jesus, caminhar com Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai viver um tempo glorioso. Gente, eu fico abismado quando estou lendo Paulo. E Paulo tem um prazer, Paulo tem uma paixão. E ele tem uma paixão tão grande que eu fico na mesma questão lá do Lucas. Paulo não tinha noção de quem ele era. Paulo não tinha noção do tamanho daquele movimento, da sua paixão diária, que ele iria nos alcançar de forma tão grandiosa, que ele não tinha noção. A questão é essa. A questão é que nós não sabemos. Estávamos conversando sobre isso ontem também, né, Ana Paula? Nós pregamos o Evangelho para alguém. Nós falamos de Jesus para alguém. E daqui a pouco aquela pessoa não foge do nosso meio. Ana Paula, aconteceu isso com ela. Ela pregou para um rapaz, conversava com o rapaz estava no movimento aqui, e ele sumiu. Depois de um tempo, ela encontrou com ele. Mas sabe como é que ela encontrou com ele? Ele a chamou. Ela falou assim, é fulano. Aí quando ela olhou, ele era outra pessoa. Ele tinha sido transformado por Jesus. E toda vez que ela olha para ele, encontra com ele, ele dá um sorriso brilhante. Foi isso que ela falou para mim. Dá um sorriso brilhante para ela. Por quê? Porque ele reconhece que iniciou nela. Vocês estão entendendo onde que nós queremos chegar? Lá na igreja, lá tinha uns camaradas brigando. Paulo falou assim, qual o problema de vocês? Um é de Pedro, um é de Paulo, um é de Jesus. Irmãos, nós temos que entender, quem dá o crescimento é Deus. Então, muitas das vezes, nós não vamos ver, mas nós temos que ter o nosso coração tão apaixonado, tão vivendo esse amor, tão vivendo essa capacitação do Espírito Santo de Deus, que a gente vai andar onde a gente estiver. Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos compartilhar daquilo que nosso coração arde. Não importa se eu vou encontrar, não importa se a pessoa vai para outra igreja, não importa. O importa é que o reino de Deus se propague. E quando uma pessoa se converte, o reino de Deus se propagou. Porque ali, naquele coração, nasceu, foi criado mais um trono do Senhor. Irmãos, menos uma pessoa para ir para o inferno. A gente esquece disso. Mas a gente estava falando, né? A gente olha para o campo está branco para a ceifa. O que falta? Capacitação do Espírito Santo de Deus? O que falta? Bíblia? O que falta? Falta paixão, falta ardência do coração. E por que eu não tenho? Eu não tenho porque eu não tenho bebido da fonte correta. Eu estava lendo um livro e o autor falava, se você tem na sua mente mais conhecimento da mídia do que da palavra de Deus, tem alguma coisa de errado. Isso aí foi um tapa para mim. Por que um tapa para mim? Porque eu gostava muito de ver noticiário, eu sabia de tudo que acontecia no Brasil, no mundo,
E aí eu falei assim, caramba, eu estou preso nisso. Você está preso nisso e não está dando espaço para outro, que é mais importante do que tudo isso. E nisso aí eu coloco qualquer coisa. Posso colocar, lembrei do pastor Marco, posso colocar Netflix, posso colocar jogo de futebol, posso colocar qualquer coisa. Aí, de novo falamos, está errado isso? Não. Errado é a proporção que você se dedica a isso. É a proporção. Agora, a palavra de Deus, onde que ela está no lugar da sua vida? Porque a capacitação é de Deus. Mas eu, lendo a palavra, eu vou conhecer Deus, vou entender Deus. Aí a irmã Maria do Amparo ontem estava falando que ela estava orando a Deus. E Deus falou comigo isso. E eu achei tão legal, porque ela falou assim, de uma maneira assim, tão simples. Ela estava falando como se ela tivesse ido ali na esquina, encontrado com o Sávio, e Sávio falou assim, irmã, amanhã vai ter lanche. Ah, tá bom. Aí ela veio e me contou. Foi isso. Ela falou assim. Aí eu fiquei olhando para ela assim, falei assim, caramba, ela falou com o Criador do universo. Ela falou com um Deus que, ele mesmo fala que a terra é a estrada dos seus pés. Falou com ela. E ela entendeu o que ele queria para a vida dela, o que ele queria, o que ele definiu para ela, naquele momento. Então, nós temos a oportunidade. E aí Deus espera da gente o quê? Que a gente seja testemunha dele. Agora onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que significa isso? Significa que não existe local. Todo local é o lugar para mim abrir a minha boca, para mim viver. Gente, Lucas, ele faz um negócio maneiro aqui. Olha só que legal. No versículo 1, olha só o que ele fala, ele escreve para Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Gente, começou a fazer e a ensinar. Jesus não ensina e depois faz. Ele faz e depois ensina. O que ele quer dizer com isso? Está dizendo que, primeiro você vai me ver, o legal de Jesus é isso. Jesus, ele pregava. E as pessoas ouviam Jesus pelo ouvido e pelos olhos. Jesus não pregava só para o ouvido, mas Jesus pregava também para os olhos. Por que isso? Porque ele sabia que não tem como ter um discurso e outra prática. Agora, quando ele fala para mim, você, Eduardo, você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É uma promessa de que eu vou ser capacitado, não só para falar, mas para agir, para que a minha conversa, a minha vida condiz, né, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo que eu sou. A capacitação de Deus é incrível. E eu quero dizer uma outra coisa para a gente terminar. Gente, o nosso tempo é o presente e não o futuro. O nosso tempo é o presente e não o futuro. O futuro pertence a Deus. O nosso presente, isso é importante. Às vezes nós estamos com a cabeça tanto no futuro, não vivemos o presente. Às vezes as coisas estão acontecendo no presente e nós estamos pensando no futuro, enquanto que as pessoas estão em volta de nós. Alguém aqui, vocês podem levantar, alguém aqui esteve com alguém alguma vez na vida e aquela pessoa passou por você e daqui a pouco a pessoa, quando você ficou sabendo que aquela pessoa morreu? E aquela pessoa morreu sem Cristo? Eu já tive isso. Foi uma tristeza muito grande no meu coração. Muito grande. Por
que eu troquei naquele momento? Na minha mente. A gente estava preso aonde? Porque eu vou dizer uma coisa a você. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele direciona, ele fala com a gente. E quando ele fala, a gente tem que ouvir, porque ele mostra para a gente. Gente, aquilo que aconteceu lá com Filipe, com o eunuco, acontece ainda hoje. Porque o mesmo Espírito que conduziu Filipe para o eunuco, é o mesmo Espírito que conduz a gente. Agora, o que está faltando na gente é intimidade, é relacionamento com esse Espírito. Então, a gente não consegue entender o que o Espírito está dizendo para cada um de nós, é por isso. Aí eu lembro, a irmã Maria do Amparo, tão simples, tão tranquilo. É como sentar com um amigo e conversar com um amigo. É olhar a palavra de Deus e falar assim: Deus, fala comigo, meu Senhor. Fala comigo hoje. Aí você vai, senta e começa a falar com Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver coisas estrondosas, coisas maravilhosas. Mas por quê? Porque você vai estar vivendo o espiritual. Você vai estar vivendo um mundo totalmente diferente do reino de Deus. Você vai estar vivendo, vai estar inserido. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que muitos desses problemas de depressão emocional são problemas patológicos, precisa de um tratamento específico, um especialista. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Muitos nossos problemas emocionais bate muito na tecla da gente não ter um relacionamento com Deus. Da gente tremer na base quando as coisas acontecem. Quando a gente tremer na base quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer. Enquanto que Jesus falou assim: não fique ansioso por coisa alguma. Eu vou cuidar. Vai cuidar? Vou. Mas a gente não deixa. Mas por que eu não deixo? Porque eu não tenho intimidade com esse Deus a ponto de deixar o Espírito falar comigo em muitas das lutas da minha vida. Capacitação para viver, capacitação para servir, capacitação para viver no mundo. Nós temos em Jesus Cristo. Nós temos em Jesus Cristo. E diz assim um texto: mas receberão poder, receberão a ação de Deus, receberão do próprio Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Eu tenho uma coisa para dizer para me encerrar. O Espírito Santo de Deus já desceu em você. O Espírito Santo de Deus já está em você. O Espírito Santo de Deus já é dono de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo o que você precisa para deslanchar, para voar, para saltar. Você tem tudo que você precisa para ser tudo aquilo que você sonhou para ser como discípulo de Jesus. Porque quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas por que você recebeu? Porque Deus sabia que você não conseguiria fazer isso tudo sozinho. Então era necessário que Ele te capacitasse para isso, e Ele te capacitou. Ele te deu o Espírito Santo dEle. O Espírito de Deus está sobre você. Agora, o que você precisa fazer? Dá espaço para Ele viver na sua vida. Dá espaço para Ele viver na sua vida. Muitos crentes, muitos de nós estão vivendo como se fossem mortos. Muitos crentes estão vivendo como se fossem ossos secos. Muitos crentes estão vivendo como se fosse a mitinga do cavalo do bandido. Mas por que, se tem o Espírito Santo de Deus que está dizendo para você que você é especial, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você tem objetivos que não cabem nesse mundo, objetivos que jorram para a vida eterna? Agora você está vivendo uma vida pequena, por quê? Se você já foi capacitado. Irmãos,
precisamos entender que nós não somos desse mundo, nós somos do reino dos céus, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma outra vida, um outro pensamento. A nossa vida não pode ser pensada aqui nesse mundo. Esse mundo as coisas vão passar. Esse mundo a gente fica buscando felicidade, não vamos encontrar nada. Mas em Cristo Jesus nós encontramos a alegria de viver. E aí eu consigo entender quando eu olho para esses homens de Deus. Esses homens de Deus que estão espalhados, essas mulheres de Deus aqui, essas mulheres de Deus que estão espalhadas, estão vivendo apaixonadamente por esse evangelho. Porque eles estão entendendo que esse Deus maravilhoso que capacitou eles, está alimentando o coração deles, está jogando lenha nessa fogueira, nessa fornalha que é o coração deles, e eles começam a arder. Eu continuo, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. Mas continuar por quê? Porque esse tempo é pequeno. Eu só tenho o presente, o futuro. Eu não sei se vai ter, mas é necessário que eu faça o trabalho do meu Senhor agora. Porque amanhã pode ser muito tarde. E normalmente amanhã sempre é tarde. Sempre é tarde. Vocês já pararam algum dia da vida de vocês e falado assim, pensado assim: hoje foi um dia improdutivo. Finalizei meu dia e a minha sensação é que eu perdi 24 horas da minha vida. Alguém já experimentou esse sentimento? Agora, quando você acordar de manhã, fala assim para o Senhor: Senhor, estou aqui. Qual vai ser o nosso movimento de hoje? Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual vai ser o nosso caminho hoje? E aí depois você perceba como vai ser o seu dia. Aí quando você finalizar seu dia, aí você vai lembrar na hora da sua oração, última oração do dia, antes de dormir você vai orar, aí você vai falar assim: Deus, que dia foi esse? Eu consegui abençoar, eu consegui orientar, eu aconselhei. Deus, eu falei do Senhor para aquela pessoa que eu nunca vi na minha vida. É legal, isso. Deus, eu nunca dou nada na rua. Hoje eu senti no meu coração, o Senhor tocou no meu coração e eu dei alguma coisa para aquela pessoa. Deus, eu nunca tinha feito isso. É o que vai acontecer. Às vezes a gente fica preocupado, né? Alguma coisa de dar dinheiro, dar alguma coisa na rua. Gente, o Espírito Santo de Deus está em você. Pergunta o Espírito Santo: devo dar ou não devo? O Espírito Santo vai falar com você. Daí me contou uma vez uma história muito legal sobre isso. Os amigos dele foram contra e ele foi. Não, eu senti desejo de dar um prato de comida a ele, eu comprei. Mas você comprou? Eu comprei, um para mim e um para ele. Sentiu, o Espírito Santo falou no coração, tem que ser feito. Precisamos obedecer. Nós fomos capacitados, nós temos o Espírito, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos abrir o nosso coração. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele cuide do nosso coração, porque nós somos de Jesus. E se somos de Jesus, temos o Espírito Santo de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de fazer aquilo, não pela nossa, mas pela capacidade de Deus. Nós temos condições de fazer tudo aquilo que o Senhor colocou, ser testemunha de Deus, até os confins da terra. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua igreja, obrigado a Deus pela tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor, Deus, nos conduza durante todo o tempo que nós vivemos nesse mundo, ó Deus. Mas conduzindo, ó Deus, pelo teu Espírito, ó Deus, conduzido, ó Deus, de forma que possamos, ó Deus, através, ó Deus, da tua palavra, através, ó Deus, do conhecimento que o Senhor vai gerar no nosso coração, ó Deus, a ponto, Deus, de entender como nós devemos agir no mundo. Deus, o mundo está cheio de pessoas. Deus, o mundo está cheio de crentes. Deus, o mundo está cheio de pessoas que falam, mas não cumprem com aquilo que falam. Deus, preciso do Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza, que o teu Espírito, ó Deus, nos oriente, que o teu Espírito, ó Deus, nos ajude nisso, ó Deus. Que a nossa palavra, ó Deus, tenha
tudo a ver, ó Deus, com aquilo que nós vivemos. Possamos aprender, ó Deus, a viver como Jesus. Possamos aprender de Jesus, ó Deus. Aquele que faz e depois ensina. Aquele, ó Deus, que prega, ó Deus, para o ouvido, mas também prega para os olhos. Deus, aquele que tinha, que a Tua palavra nos orienta, nos diz que tinha autoridade, porque eu lhe pregava aquilo que ele vivia. As pessoas viam isso. Deus, não queremos ser como os doutores da lei, como os escribas, mas queremos ser como Jesus. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus
melhor não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode Irmãos, cantina, cachorro-quente, coxinha e promoção do cachorro-quente, é isso mesmo? Promoção, coxinha e para ajudar a obra. Por favor, antes de ir, abraça o seu irmão, depois você carregue as cadeiras, tá bom assim? Um abraço, depois carregue cadeiras.